Graça e paz, meus amados. Está iniciando mais um momento de reflexão da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui no meu e no seu canal Tens um Minuto. E desta feita, iremos trabalhar em cima da segunda lição desse terceiro trimestre de 2024, que tem por título o Livro de Ruth. Desse modo, pegue sua caneta, sua revista, sua Bíblia, seu marca-texto, porque terá muitas coisas boas para você anotar nesta lição. Sem mais delongas, roda a vinheta. Meus amados irmãos, para iniciarmos essa lição e embasarmos o que iremos falar hoje, eu gostaria de convidar você para lermos o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. O texto áureo se encontra no livro de Ruth, capítulo 1 e o versículo 1. O texto irá aparecer para você na tela nesse momento. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Nossa verdade prática nos diz: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Meus queridos, quero continuar com você agora lendo a leitura bíblica em classe. Também no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Mais uma vez, acompanhe na tela. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Pois bem, meu querido, tendo lido para você a leitura bíblica em classe e também texto áureo e verdade prática, eu quero te convidar para, a partir desse momento, nós entrarmos nos tópicos dessa lição e então ver o que Deus tem para nós nesta presente aula. Meus amados irmãos, é sempre um prazer estar com você por esta ferramenta tecnológica para trazer reflexões da parte de Deus através da sua palavra bendita. Desta feita, como eu falei para você, estamos tratando do terceiro trimestre de 2024, da qual nós iremos estudar sobre o livro de Ruth e de Esther. Eu tenho certeza que será 3 meses de bênçãos para a nossa vida espiritual. Eu tenho certeza que nesses 3 meses haverá um crescimento, tanto intelectual quanto espiritual, pois ambos os livros trazem reflexões para nós importantíssimas. Com isso, eu quero lhe dizer a seguinte coisa: para que você não perca esses vídeos e também fique por dentro de tudo que nós postamos aqui, eu quero te convidar a você curtir, compartilhar e, se não é inscrito ainda, se inscreva neste canal, pois eu tenho certeza que os vídeos aqui postados te ajudarão a crescer na graça e no conhecimento. Se esse é o objetivo seu, crescer na graça e no conhecimento, então não deixe de se inscrever e ativar o sininho neste momento. Pois bem, dito isso, à guisa de introdução, eu quero falar para você hoje sobre a estrutura do livro de Ruth. A priori, eu quero que você tenha em mente que o livro de Ruth está situado entre o livro de Juízes
e o primeiro livro de Samuel. Então, o primeiro ponto que você tem que ter em mente é isso, que o livro de Ruth está situado entre o livro de Juízes, ou dos Juízes, e o livro de 1 Samuel. Ressalto para você o que eu falei anteriormente. Essa história vai ser narrada num período em que o povo vivia em uma oscilação tremenda. Uma hora servia a Deus e outra hora servia ao mundo. Isso nos traz, a priori, uma reflexão tremenda, meu amado irmão. Vivemos num mundo parecido, pelo menos com relação às coisas espirituais, ao tempo desta moça, Ruth, em que o povo de Deus, uma hora serve a Deus, outra hora não serve. Você vê uma oscilação muito grande. Poucos são aqueles que estão firmes na palavra de Deus e vivendo por ela. E esta lição vem nos mostrar que não é o meio que estamos inseridos que fará você e eu mudar de opinião. Pode até acontecer, isso é bem verdade. Mas se nós estivermos firmados na palavra de Deus, Deus nos ajudará a viver uma vida em santidade. Dito isso, eu quero te apresentar os nossos tópicos dessa lição. O primeiro tópico diz a organização do livro e está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, na Bíblia hebraica. Segundo, na Bíblia cristã. Terceiro, autoria e data. Pois bem, vale ressaltar a priori que muitas tradições consideram o livro de Ruth dentro do livro de Juízes. A exemplo disso é a antiga tradição canônica entre os judeus, que inclui o livro de Ruth dentro do livro dos Juízes. O Dr. Norman Geisler, falando sobre esse assunto de reorganização, ele vai dizer a seguinte coisa: os livros das escrituras judaicas foram reagrupados várias vezes desde quando foram regidos. Alguns deles, de modo especial, os que fazem parte dos escritos, foram regidos e aceitos pela comunidade judaica, séculos antes das datas que os teóricos da crítica lhe atribuem. Então, como posso lhe dizer aqui, com base no Norman Geisler, houve várias reagrupações para chegar ao que nós conhecemos hoje. Inclusive, como eu falei a você, a antiga tradição judaica considerava o livro de Ruth como livro dos Juízes. E por aí vai. Por exemplo, eu destaco para você outro autor bem conhecido, o Riddle. Ele vai dizer que na Bíblia hebraica moderna, por exemplo, este livro está colocado no Megilote e é lido publicamente na festa das semanas, ou seja, no tempo da colheita. Ele diz, contudo, até por volta do ano 450 da nossa era, o livro de Ruth era considerado uma continuação de Juízes, mais uma vez, corroborando com o primeiro pensamento que eu te apresentei aqui. E ele diz, em sua lista de livros inspirados, Flávio Joséfo, aparentemente, outro autor bem conceituado, Flávio Joséfo, né, com o escrito Antiguidades, ele tem um livro muito conhecido, Antiguidades, e aqui, publicado pela CPAD, no Brasil você tem História dos Hebreus, que é um compilado de todos esses livros. O Flávio Joséfo também vai dizer isso. Outro que vai corroborar com isso é o Jerônimo, que deixa implícito que os 2 livros, Juízes e também Ruth, faziam parte de um só. Mas na aparição da 70, ou seja, na tradução da Septuaginta para a Vulgata, lembre-se, da 70 para a Vulgata, o livro dos Juízes está agora, como nós vemos na Bíblia, separados. Ruth em uma parte e Juízes em outra. Então, recapitulando para você, de forma didática, para que não reste dúvida. O livro de Ruth, pela tradição antiga dos judeus, fazia parte do livro dos Juízes. E quem fundamenta, corrobora com isso? Flávio Joséfo e Jerônimo, 2 autoridades. No entanto, vamos lá, na tradução agora da 70
para a Vulgata, o livro aparecerá separado, depois dos Juízes. Então, vem Juízes e depois Ruth. Uma informação aqui importante para você é que até hoje não se sabe como é que ele foi para lá na frente, do que chamamos de hagiógrafo ou escritos, que é a terceira divisão do cânon hebraico. Lembre-se, anteriormente estava junto dos Juízes. Vinha Juízes e depois vinha Ruth. Depois é que ele veio para na terceira parte desse cânon judaico, que é o que chama, mais uma vez, de hagiógrafo ou escritos. Então, eu espero que você tenha entendido bem essa primeira parte da estrutura. Eu sei que não é uma parte muito didática, a gente tenta ajudar para que não fique difícil para você. Outro ponto importante para finalizar esse primeiro subtópico, para que você não fique perdido, pois eu falei da Bíblia hebraica e aí você pode ficar um pouco perdido. A Bíblia hebraica tem 39 livros e é chamada de Tanakh. E ela é dividida em 3 seções. Quais são as seções, Otoniel? A primeira é a Torá, que vem o Pentateuco ou a lei, né? A segunda é Nevim, que significa os profetas. E em terceiro lugar, nós temos o Megilote, ou seja, os 5 rolos. É nessa parte final, a terceira seção, que se encontra o livro de Ruth. Pois eu tinha falado anteriormente da terceira seção e talvez você ficasse perdido nessa divisão. A primeira divisão vem o Pentateuco, não é isso? Marque bem comigo. Vem o Pentateuco. A segunda seção vem Nevim, os profetas. E em terceiro vem Megilote, ou seja, os 5 rolos. Ainda te explicando mais ainda, indo mais além, porque aqui eu quero que você aprenda, o Megilote, que era esses 5 rolos. Dentro desses 5 rolos havia 11 livros pequenos. 11 livros pequenos. E eram lidos, para você ter uma ideia, publicamente nas festas judaicas anuais. Otoniel, você poderia citar alguns livros desse Megilote? Com certeza. Cântico dos Cânticos, Ruth, como eu te falei, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Então, esses são alguns livros que eu estou citando aqui para você, que fazia parte do Megilote. Sem mais delongas, eu já falei muito, eu espero que você tenha entendido. Vamos para o segundo subtópico. O segundo subtópico vai tratar sobre na Bíblia cristã. E esse subtópico vai ser bem rapidinho, para não nos prolongarmos. Veja bem, enquanto na Bíblia hebraica está dividido em 3 seções, como você viu, Pentateuco, Profeta e Escritos, que é o Antigo Testamento, né? Na nossa Bíblia, que é a Bíblia que você tem em mão aí, está dividido já em mais seções. E eu digo para você, tem a seção do Pentateuco, tem a seção dos poéticos, tem a seção dos históricos e dos proféticos. Veja que agora a gente aumentou. Enquanto lá era só 3, agora a gente acrescentou mais. Pentateuco, para você gravar bem. Poético, histórico e profético. Onde é que está situado Ruth, Otoniel? Ruth está situado, categorizado como livro histórico. Gravou bem? Livro histórico. Enquanto na Bíblia hebraica ele faz parte dos 5 rolos de livros pequenos que compõem, vamos lá, aqueles 5 rolos compõem 11 livros pequenos que são lidos anualmente nas festas judaicas. Agora Ruth compõe a parte da Bíblia que você tem em casa, 2 históricos, ok? Com isso, já vou partir com você para o terceiro subtópico, que fala sobre autoria e data. Pois bem, com relação à autoria do livro de Ruth, há uma grande discussão entre os teólogos, críticos literários, historiadores, mas provavelmente o autor desse livro seja Samuel. Um livro muito conhecido nosso de estudo, Bicom, ele vai destacar que provavelmente Samuel seja o autor, embora muitas tradições também venham a atribuir a Esdras
e a Ezequias. O Talmud, que é uma obra milenar do povo judeu, vai atribuir o livro de Ruth para Samuel. Então, no Talmud, nós temos Samuel como autor do livro de Ruth. Corroborando com o Talmud, Samuel seja o autor. Mas também ressaltamos aqui, tanto Ezequias quanto Esdras. Meu querido, com relação ao autor, nós não vamos discutir, porque o cerne aqui, a parte mais importante, é a mensagem que esse livro nos traz. Seja Samuel, seja Ezequias, seja Esdras, seja qual deles forem, ou talvez outra pessoa que aqui não foi citado, Deus o inspirou para que escrevesse e deixasse essas importantes lições para a nossa atualidade. Então, isso é que é o mais importante. Com isso, vamos para o segundo tópico dessa lição. O segundo tópico tem por título o contexto histórico e está dividido em 2 subtópicos. O primeiro, no tempo dos juízes, e segundo, opressão, clamor e livramento. Pois bem, vale ressaltar que esse período dos juízes, nesse contexto histórico, como já falamos na lição anterior, vai abarcar aí quase 3 séculos, ou seja, quase 300 anos. E compreende do final do livro de Josué, grave bem isso, e vai até o início da monarquia ali, que começa com quem? Com Saul, primeiro rei de Israel. Então esse período aí comporta aí, meus queridos irmãos, cerca de quase 300 anos. Por que, Otoniel, você não diz uma data certa? Porque na história nós não estávamos lá, lembre-se disso. Então, nós datamos um período aproximado de começo e um período aproximado de fim. Então sabemos que abarca essa história que estamos narrando, abarca do final da vida de Josué até o começo da monarquia em Israel. Otoniel, e como vivia a vida do povo de Israel no período dos juízes? Olha, Juízes capítulo 17, o versículo 6, vai definir muito bem. Diz a seguinte coisa: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, por essa frase, você já deve subentender como estava a situação do povo de Israel. Cada um fazia o que lhe parecia direito aos seus olhos. E sabemos que quando o homem ele passa a viver conforme a sua vontade, o seu querer, ele como centro da sua vida, tudo dá errado. Porque se não temos Deus como centro da nossa vida, como nossa direção, como nossa bússola, meu querido, não tem como dar certo. E esses homens, ao fazerem isso, viver cada um conforme achava direito, se afastaram de Deus, se submeteram a uma idolatria, a um distanciamento de Deus tremendo, começando a adorar os deuses dos povos ali vizinhos, os amorreus e tantos outros povos pagãos. Então eles foram abandonando o verdadeiro Deus, que livrou eles do Egito, que fez vários milagres durante o deserto para eles, que fez eles atravessarem o Mar Vermelho, o Rio Jordão, e agora estão servindo a outros deuses. E cada um fazendo o que achava bem, o que dava na telha, como nós falamos. Mas você sabe que Deus é justo, Deus é fiel, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E quando os seus filhos, as suas filhas, se desviam do seu caminho, Ele é poderoso para mandar a correção necessária para que retornemos ao seu caminho, retornemos à sua palavra e retornemos ao seu projeto original. Então foi isso que Ele fez com o povo de Israel. E aí você já me perdoa nesse momento porque eu pulei o segundo subtópico. Disse que só tinha dois subtópicos, mas tem 3. E o segundo subtópico fala justamente sobre secularismo, hedonismo e idolatria. Aquilo que eu já iniciei no subtópico anterior. Então o povo, meu querido, está afundado. Secularismo, hedonismo, idolatria. Aí eu lhe pergunto, será que isso não é um retrato da nossa atualidade? É um retrato da nossa atualidade. O hedonismo, a idolatria, lembre-se, eu sempre ressalto isso, idolatria
não é apenas você chegar diante de uma imagem de escultura, se prostrar diante dela e adorar. Nada. Não é apenas isso, meu querido. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus como primazia na sua vida. Se um carro é primazia na sua vida, no lugar de Deus, é idolatria. Se um filho ocupa esse lugar, é idolatria. Se a esposa ou o esposo ocupa, é idolatria. Se o trabalho ocupa, é idolatria. É tudo aquilo que rouba o espaço que é prioritariamente de Deus e só dele, se torna um ídolo na sua vida. Então, cuidado. Analise bem isso. O secularismo, assim como entrou no povo de Israel no tempo dos juízes, tem entrado na nossa atualidade, nas igrejas. Infelizmente, esfriado, o poder de Deus tem sido colocado de lado, a Bíblia tem sido colocada em xeque. É verdade ou não é? Está ultrapassada, precisamos ressignificar. O hedonismo. O hedonismo, com certeza, tem entrado o amor a si próprio, né? O amor a primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, como diz a música mundana, e o próximo, onde fica? E Jesus fala, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas cadê o teu próximo? Meu querido, o hedonismo tem tomado conta não só do povo mundano, como também tem entrado em várias igrejas. E esta lição vem nos alertar, cuidado, irmão, cuidado, irmã, para que você não seja tomada por assalto por esse tipo de coisa. Mas que você possa, em meio a esse tipo de problema, a esse tipo de distanciamento da palavra de Deus, ser uma fagulha, ser uma chama em meio a essa escuridão. O hedonismo pode estar aí à solta, mas eu sirvo a Deus e não abro mão da sua palavra. O secularismo pode até ter entrado em muitas igrejas, mas no meu lar, na minha vida, não tem espaço. A idolatria tem entrado em muitos altares, em muitos locais, mas na minha vida, o principal, o primeiro lugar é dele, somente dele. Que Deus abençoe você e lhe ajude poderosamente para que você seja exemplo, como essas mulheres que nós estamos apresentando aqui nessa lição foram para o seu tempo. E é claro que Deus quer usar a sua vida como exemplo para a nossa geração. O terceiro subtópico, agora então falando para você, fala sobre opressão, clamor e livramento. O povo de Deus, é claro, caía no secularismo, hedonismo e idolatria. E Deus, como é justo, castigava o seu povo. E seu povo se arrependia, clamava a Deus. E Deus então dava a eles o livramento em meio à opressão. Porque lembre-se, toda vez que ele se distanciava de Deus, Deus levantava uma nação inimiga para oprimi-los, para levá-los cativo. Aí eles clamavam, se arrependiam, pediam a Deus perdão pelos seus pecados e da sua família. Então Deus mandava o livramento, levantava um juiz. Lembrando aí que o primeiro juiz foi Otiniel, né? Da qual o meu nome minha mãe colocou, Otoniel. E aí o primeiro juiz, Deus levantava, libertava o povo, livrava eles da mão do inimigo e o povo voltava até aquele momento de paz, de comunhão com Deus novamente. Mas lembre-se, o juiz morria ou a juíza e o povo voltava novamente ao mesmo estado que estava anteriormente. E assim foi por quase 300 anos. Deus mandava a nação, castigava, eles pediam perdão, Deus libertava. Depois eles voltavam de novo. Aí você vê essa história se repetindo dentro do livro dos juízes, mais uma vez eu ressalto para você, por quase 300 anos. Com isso, eu te convido para nós irmos para o nosso terceiro e último tópico. Mas não esqueça, mais uma vez, de curtir, compartilhar, comentar, deixa aí teu like. E se você não é inscrito, você já percebeu que aqui tem muita coisa boa para você. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos para o nosso terceiro e último tópico. O nosso terceiro e último tópico tem por título Propósito e Mensagem. Está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, o cetro de Judá. Segundo, amor e redenção. E terceiro, fidelidade e altruísmo. Pois bem, sem dúvida, o principal e mais evidente aqui é o propósito do livro e o registro da linhagem de Davi. Por que, Otoniel? Porque é da linhagem de Davi
que nascerá o Salvador, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é o quê? A raiz de Davi, o Messias, aquele que veio da tribo de Judá. Então Deus escolhe uma moabita para fazer parte da sua linhagem. E havia uma promessa assim. O texto bíblico é bem claro. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Essa promessa Deus manteve de pé até o seu filho vir a este mundo. E esta mulher, que não era judia, mas sim moabita, faz parte da linhagem do nosso Salvador. Glória a Deus por isso que Ele escolhe as pessoas que menos nós esperamos. Aquelas que às vezes são desprezadas. Idólatra, porque a moça vivia no contexto idólatra. Mas Deus foi lá, resgatou e trouxe ela e disse assim: eu vou colocar você numa posição de honra, afamada, de destaque. Meu querido, só Deus pode fazer essas coisas. E aqui eu abro um parênteses para dizer um negócio a você. Nunca subestime ninguém. Por mais que você olhe, seja um maltrapilho, aquele que está lá jogado no lamaçal, bêbado, drogado, uma prostituta, seja a pessoa em que situação esteja, Deus é poderoso para resgatá-la, salvar e colocar em um lugar de honra. Então, todas as pessoas, independente da sua situação, é preciosa para os olhos do nosso Senhor. A promessa foi cumprida. O cetro não arredará de Judá. Com isso, nós vamos para o segundo subtópico: amor e redenção. Ah, meu querido, como é maravilhoso, né? O autor da lição vai dizer a seguinte coisa, que Ruth é uma peça indispensável na metanarrativa bíblica. Por quê? Porque ela revela o amor divino pela humanidade. O que eu falei para você, Deus ama a humanidade, manifestando através do plano de redenção que culminou com o envio do Filho de Deus ao mundo, para uma vez encarnado, oferecer a si mesmo como sacrifício perfeito no lugar de toda a humanidade. E é por esse tão grande amor e esse tão grande sacrifício que nós estamos aqui declarando, falando publicamente que Ele nos resgatou, nos salvou, nos tornou filhos e filhas dele. Que coisa maravilhosa! Só um amor tão grande, um amor que nos redimiu, nos religou novamente com o Pai, merece toda a atenção nossa, a primazia em nossa vida. É por isso que toda honra, toda glória e todo louvor é para o nosso bendito Salvador, que se entregou por nós naquela cruz do Calvário para nos livrar, nos libertar do pecado e nos trazer uma nova vida. Assim como trouxe uma nova vida, uma nova perspectiva para essa jovem Ruth e também para sua sogra Noemi, que já tinha perdido seu esposo e seus 2 filhos. Por último, fidelidade e altruísmo. Lembre-se disso. O período dos juízes tinha como característica principal o quê? O egoísmo, a infidelidade a Deus. O povo só pensava em si, não era fiel a Deus. Mas mesmo nesse contexto de infidelidade, de imoralidade, nós vemos Noemi servindo a Deus com fidelidade. Nós vemos Ruth sendo fiel à sua sogra, não o desamparando, tendo uma visão altruísta, mesmo que o contexto da época, mesmo que tudo ao seu redor fosse desfavorável, porque lembre-se, era uma viúva que já era difícil para sua época e ainda perdeu seus filhos. Qual era a perspectiva de vida para essa mulher? Mas quando ela ficou sabendo que a fome já tinha cessado
na sua terra natal, eu vou voltar, eu vou retornar para lá. É tirar forças, meu querido, de onde não tem. E sabemos que essa força só vem através do Espírito Santo que habita dentro de nós, que faz nós vermos para além das dificuldades, para além do impossível. Saber que lá no impossível, mesmo que nós não possamos chegar, mudar, há um Deus que está operando, agindo em nosso favor e que pode fazer o impossível se tornar possível. Que coisa maravilhosa! Essa fidelidade e esse altruísmo fez essas mulheres alcançarem coisas que, aos seus olhos, a nossa perspectiva humana seria impossível. E esse é o Deus a qual nós servimos. Ele faz o impossível se tornar possível. Meu querido irmão, eu encerro essa presente lição com a conclusão do autor, que também é maravilhosa. Ele diz a seguinte coisa: o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo, ele é fiel. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele aplique melhor esta palavra no meu e no seu coração. E eu te aguardo na nossa próxima lição. E eu tenho certeza que Deus tem muita coisa boa para falar conosco através dessa próxima lição. Forte abraço e fique na paz.